Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos, irmãos e irmãs, permanentemente desafiados a crescer na consciência de nosso limite e de nossas possibilidades, superando todo tipo de vaidade, particularmente o risco de pensarmos ser o que não somos. Jesus sempre batia nesta tecla com seus discípulos. Focaliza bem isto no comentário sobre o Evangelho de Lucas, São Cirilo de Alexandria, quando diz: o discípulo não está acima do mestre, e se acontecer que alguns discípulos progridam a ponto de igualar aos seus antecessores, também agora devem imitá-los, permanecendo nos limites da modéstia dos mestres. Paulo, apóstolo, diz ainda o mesmo ao afirmar, na carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Se o mestre ainda não julga, por que tu te permites julgar? Ele não veio para julgar o mundo, mas para usar a misericórdia. E também nos compete: se eu não julgo, tu que és meu discípulo não o deves fazer. E pode ser que sejas mais culpado do que aquele que julgas. Como então não nos envergonharmos por este risco? O Senhor diz o mesmo empregando uma outra imagem: porque observa o cisco que está no olho do teu irmão? Com tais palavras ele nos quer persuadir com maior clareza a nos abstermos de julgar os outros e examinarmos o nosso coração e a expulsarmos as paixões que o enlaçam. Tudo isso com o auxílio da graça de Deus. É Ele quem cura os corações contritos e feridos e nos liberta das enfermidades da alma. Porque esquecendo teus pecados, esta é uma pergunta que vale e ecoa em nós, julgas o outro, sendo mais gravemente culpado que ele? É, pois, necessário este mandamento do Senhor para todos os que querem ser bons e de modo especial para aqueles que receberam a missão de ensinar aos outros. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-nos tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amado e amada de Deus, como é preciosa e qualificante esta lição que nos traz o evangelista Mateus, narrando o Sermão da Montanha no capítulo 7, bem no seu início. Jesus nos adverte a respeito do modo como nós nos colocamos no relacionamento uns com os outros. E o ponto de partida é sempre esse: não julgueis e não sereis julgados. Pensemos, o mesmo julgamento com que julgarmos, seremos julgados. A mesma medida com que medirmos, seremos medidos. E o Senhor, na beleza da sua maestria sábia, traz esta questão fundamental para dizer o risco que a gente tem de olhar o outro, apontar nele os seus defeitos e ao mesmo tempo não perceber os nossos, que podem ser inclusive maiores. Por isso o Senhor diz: porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção na trave que está no seu? Ora, um cisco é muito pequeno, mas uma trave é enorme. Como podes então também dizer: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? O Senhor chama de hipocrisia. É o que nós devemos evitar, nunca sermos hipócritas. Porque é primeiro importante tirar a trave do próprio olho para enxergar bem e aí poder ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Somos chamados, portanto, a transparecer efetivamente por gestos e palavras a verdadeira imagem do cristão, como comenta no tratado sobre a verdadeira imagem do cristão São Gregório de Nissa, quando ele diz, exemplificando: Paulo sabe quem é Cristo mais acuradamente do que todos. Com efeito, por suas atitudes mostrou como deve ser quem recebe o nome do Senhor, porque o imitou tão exatamente que revelou em si mesmo o próprio Senhor. Por tal imitação cheia de amor,
transferiu seu espírito para o exemplo, de modo que não mais parecia ser Paulo, e sim Cristo. E parecendo com Cristo, como ele mesmo bem o diz, reconhecendo a graça que recebe. Quereis uma prova daquele que em mim fala, o Cristo? E mais, vivo eu, já não eu, mas é Cristo que vive em mim. É necessário então que se vejam expressos em nós todos os outros nomes que explicam o nome do Senhor, para não sermos falsamente ditos cristãos, mas o testemunhemos com nossa vida. Peçamos a Deus a graça de, sem medo, nos deixarmos interpelar, para que nós possamos de verdade ajudar na sinceridade, na verdade e no amor. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria esta grande graça de nossa qualificação humana e espiritual. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.